Capítulo 4. A ciência de ficar rico, de Wallace Wattles. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. Os pensamentos são o único poder que pode produzir riquezas tangíveis a partir da substância sem forma. A matéria que está na composição de todas as coisas é uma substância que pensa. E um pensamento de forma nesta substância produz a forma. A substância original movimenta-se segundo os seus pensamentos. Todas as formas e processos que vemos na natureza são a expressão visível de um pensamento na substância original. Quando a matéria sem forma pensa numa forma, assume essa forma. Quando pensa num movimento, faz esse movimento. É assim que todas as coisas são criadas. Vivemos num mundo de pensamento que faz parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em movimento que se estende pela substância sem forma e a substância pensante, que se move de acordo com esse pensamento, assumiram a forma de sistemas planetários e mantêm essa forma. A substância pensante assume a forma do seu pensamento e movimenta-se em função do pensamento. Abraçando a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e movimenta-os à medida que pensa. Quando pensa na forma de um carvalho a crescer vigorosamente, movimenta-se em função disso e produz a árvore. Apesar de poder levar séculos a completar a tarefa, quando cria a substância informe, parece mover-se seguindo as linhas de movimento que estabeleceu. Por outras palavras, o pensamento de um carvalho não leva à formação instantânea de uma árvore adulta, mas põe em movimento as forças que vão produzir a árvore, de acordo com determinadas orientações de crescimento. Todos os pensamentos de forma que têm lugar na substância do pensamento originam a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos geralmente, em função das orientações de crescimento e ação já delineadas. O pensamento de uma casa projetado na substância informe não daria origem à formação instantânea da casa, mas orientaria as energias criativas a funcionar nas relações comerciais para as vias adequadas, no sentido da construção rápida da casa. E se não existissem essas vias, através das quais a energia criativa pudesse funcionar, então a casa seria formada a partir da substância primária, sem ter de esperar pelos processos lentos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser projetado na substância original sem gerar a criação da forma. Ou seja, qualquer pensamento que é projetado na energia, no universo, cria uma forma. O indivíduo é o centro de pensamento e pode dar a origem a um pensamento. Todas as formas que o indivíduo molda com as suas mãos têm primeiro de existir no seu pensamento. O indivíduo não pode moldar nada sem antes ter pensado nessa coisa. Ou seja, quando nós vimos certas coisas na nossa realidade, é porque elas antes foram pensadas. Até agora, a humanidade limitou completamente os seus esforços ao trabalho manual,
aplicando a força da mão de obra ao mundo das formas e tentando alterar ou modificar as formas já existentes. Nunca passou pela cabeça da humanidade gerar a criação de novas formas, gravando os pensamentos na substância informe. Quando uma pessoa tem um pensamento forma, pega na matéria das formas da natureza e cria uma imagem de forma que tem em mente. Até agora, as pessoas pouco ou nenhum esforço fizeram para cooperar com a inteligência informe para trabalhar com o Pai. O indivíduo não sonhou que pode fazer aquilo que vê o Pai fazer. Neste caso aqui, o Pai significa a substância informe, a energia, o universo. Bom, tem vários nomes que lhes podem dar. Limita-se a reformular e modificar formas existentes através do trabalho manual e não pensa na eventualidade de produzir coisas a partir da substância informe, comunicando-lhe os seus pensamentos. Propomos-nos demonstrar que o pode fazer, demonstrar que qualquer homem ou mulher pode fazê-lo e mostrar como o pode fazer. Como primeiro passo, temos de delinear 3 pressupostos fundamentais. Primeiro, afirmarmos que existe uma matéria ou substância original, informe, a partir da qual tudo se forma. Todos os elementos aparentemente diferentes não são mais do que apresentações distintas de um só elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica não passam de formas diferentes feitas da mesma matéria. E esta matéria é matéria pensante. Um pensamento que tenha lugar nessa substância produz a forma do pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O ser humano é um centro de pensamento, com capacidades de pensamento original. Se uma pessoa conseguir comunicar o seu pensamento à matéria pensante original, consegue gerar a criação ou a formação daquilo em que está a pensar. Resumindo, existe uma matéria pensante a partir da qual todas as coisas são feitas e que no seu estado original permeia, penetra e preenche os interstícios do universo. Um pensamento nesta substância produz aquilo que foi visualizado pelo pensamento. O indivíduo pode formar coisas no seu pensamento e, ao projetar o seu pensamento na substância informe, pode gerar a criação daquilo em que está a pensar. Podem perguntar-me se posso provar estas declarações e, se entrar em pormenores, responderei que posso fazê-lo através da lógica e da experiência. Se pensar no que vem antes de forma e do pensamento, chega a uma substância original pensante. Se pensar no que vem depois dessa matéria pensante, chego à capacidade de uma pessoa gerar a formação daquilo em que está a pensar. E através da experiência, o raciocínio torna-se verdadeiro. Esta é a prova mais concludente. Se um indivíduo que ler este livro se tornar rico ao seguir as indicações do livro, será sinal que sustenta a minha afirmação. Mas todas as pessoas que seguirem as indicações do livro ficarem ricas, será uma prova incontestável até que alguém faça o mesmo e falhe. A teoria é verdadeira até o momento em que o processo falha. Mas este processo não falha, porque todas as pessoas que fizerem exatamente o que o livro lhes diz para fazer ficarão ricas. Disse-vos que as pessoas ficam ricas fazendo as coisas de certa maneira. E para isso, as pessoas têm de conseguir pensar de uma certa forma. A forma como alguém faz as coisas é o resultado direto da maneira como pensa nas coisas. Para fazer as coisas da forma que as quer fazer,
Terá de ganhar a capacidade de pensar de forma que quer pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. E pensar aquilo que quer pensar é pensar na verdade, independentemente das aparências. Aqui o que é que ele quer dizer com pensar na verdade? Pensar na verdade é pensar naquilo que você quer conseguir, aquilo que você quer transmitir à sua realidade, não é? Quer ver na matéria, independentemente das aparências. Ou seja, o que é que são as aparências? Aquilo que está neste momento a ver à sua volta. Todas aquelas coisas que agora mesmo não têm nada a ver com aquilo que quer. Não é? As aparências são somente aparências. São coisas que foram projetadas com pensamentos anteriores que não estavam alinhados com o que realmente queria manifestar ou ver na sua realidade física. Todos os indivíduos têm o poder natural e inerente de pensar naquilo que querem pensar, mas é muito mais difícil fazer isso do que pensar nos pensamentos sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar na verdade, independentemente das aparências, é o trabalhoso e exige mais energia do que qualquer outra tarefa que nos seja pedida. O que é que isto significa? Que normalmente nos deixamos influenciar pelo aquilo que está a acontecer na nossa realidade e lhe pomos mais energia a isso, em vez de dar a volta e pensar e falar naquilo que nós queremos realmente ver. Não há esforço do que as pessoas mais fujam do que o do pensamento sustentado e consecutivo. É o trabalho mais duro do mundo, principalmente quando a verdade se opõe às aparências. Todas as aparências do mundo visível tendem a produzir uma forma correspondente na mente de quem as observa. E isso só pode ser travado mantendo o pensamento da verdade. Novamente ele fala, não é, de que manter o pensamento daquilo que você quer projetar, em vez de estar a olhar para as aparências. Olhar para as aparências de pobreza produz formas correspondentes na nossa mente, a não ser que nos agarremos à verdade, de que não existe pobreza, existe apenas abundância. Pensar em saúde quando rodeados por aparências de doença, ou pensar em riqueza quando confrontados por indícios de pobreza, requer poder. Mas quem ganhar esta capacidade, tornar-se-á uma mente superior. Quem conseguir isso, consegue conquistar o destino e ter tudo o que desejar. Só podemos ganhar esta capacidade e este poder se nos agarrarmos ao facto básico que está por detrás de todas as aparências, e esse facto é de que existe uma substância pensante a partir da qual todas as coisas são criadas. Temos então de perceber a verdade de que todo o pensamento que tem lugar nessa substância se transforma numa forma e que um indivíduo pode projetar os seus pensamentos nessa substância de modo a que tomem forma e se tornem coisas visíveis. Quando nos apercebemos deste facto, deixamos de ter dúvidas e perdemos os medos, porque sabemos que podemos criar aquilo que queremos criar, podemos ter aquilo que queremos ter e podemos ser aquilo que queremos ser. Como primeiro passo para ficar rico, deve acreditar nas 3 afirmações fundamentais que vimos neste capítulo e, para as reforçar, volto a repeti-las. Existe uma matéria pensante a partir da qual todas as coisas são feitas e que no seu estado original permeia, penetra e preenche os interstícios do universo. Um pensamento nessa substância produz aquilo que foi visualizado pelo pensamento. Um indivíduo pode formar coisas no seu pensamento e, ao projetar o seu pensamento na substância informe, pode gerar a criação.
do que está a pensar. Devem pôr de parte todos os outros conceitos do universo e devem ponderar sobre isto até que fique gravado na vossa mente e se torne um pensamento habitual. Leiam estas afirmações muitas e muitas vezes. Decorem cada uma das palavras e meditem sobre elas até acreditarem completamente naquilo que dizem. Se tiverem alguma dúvida, afastem-na. Não ouçam quaisquer argumentos contra esta ideia. Não vão a igrejas ou conferências onde ensinem ou apregoam um conceito completamente oposto. Não leiam revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Se se sentirem indecisos quanto à compreensão dos princípios, à crença ou fé neles, todo o esforço será em vão. Não pergunte por que é que estas coisas são verdadeiras, nem especule sobre a sua veracidade. Simplesmente confie nelas. A ciência de ficar rico começa com a aceitação plena destes conceitos. Resumidamente, é como saber que se alguém se senta a imaginar ou visualizar, está a criar a sua própria realidade. Naturalmente, nós fazemos isso de forma inconsciente, só teremos que saber e ter o autoconhecimento daquilo que nós estamos a pensar. Aquilo que nós estamos a pensar é o que nós estamos a projetar nessa matéria pensante ou na substância informe, na energia, no universo, e isso cria a nossa realidade.